Se for o SO3, é ainda pior. O trióxido de enxofre, ao reagir com água, vai formar esse ácido aqui, ó, que é o ácido quê? Sulfúrico. O ácido sulfúrico é um ácido forte. E esse aqui vai fazer com que o pH da chuva faça o quê, pessoal? Baixe ainda mais. Então, quem são os responsáveis pelas chuvas ácidas? Os óxidos ácidos, não é assim? E são gases. E esses gases são liberados para a atmosfera quando o quê? Quando o combustível fóssil é queimado. E esses gases, ao se ligar com a água que está na atmosfera na forma de vapor, formam ácidos, e quando a chuva precipita, ela precipita na forma de quê? De chuva ácida. Muita gente tem a ideia que a chuva ácida é caindo e derretendo tudo, né? Pessoal, não é bem assim não, né? Chuva ácida não é chovendo e acabando com tudo não. Esse ácido, ele está numa concentração baixa. Esse ácido está diluído em muita água. Então os efeitos não são em curto prazo não. Os efeitos da chuva ácida são geralmente efeitos em prazo um pouco maior. Certo? Passa aí, por favor, Ed. Bom, outro óxido responsável pela chuva ácida é os óxidos de nitrogênio. Não é assim? Juntamente com outros óxidos de nitrogênio, aquele lá é o tetraóxido de nitrogênio, mas tem outros, também é responsável pela chuva ácida. Se o ambiente não tiver poluído, mas tiver descargas elétricas, relâmpagos, o que é que vai acontecer? 78% da atmosfera basicamente é o que, pessoal? Nitrogênio. E tem também o que, pessoal? Oxigênio. Qualquer descarga elétrica promove uma reação entre o nitrogênio e o que mais? E o oxigênio. E a reação entre nitrogênio e oxigênio pode formar vários óxidos de quê, pessoal? De nitrogênio. Estão vendo aqui? Vários óxidos de nitrogênio. E esses óxidos de nitrogênio, quando eles precipitam na forma de chuva, eles precipitam na forma de quê, pessoal? De ácido. Isso aqui contando que o ambiente não seja um ambiente de quê, pessoal? Poluído. Não é assim? Só que, quando a gente queima um combustível fóssil, a gente queima na presença do oxigênio proveniente de quem, pessoal? Do ar. Não é assim, não? A queima de combustível fóssil é na presença de oxigênio puro. Não é assim? Quando a gente queima um combustível fóssil, ele está presente, esse combustível ele queima na presença do oxigênio proveniente de quem? Do ar. Só que no ar tem, em grandes quantidades, o que, pessoal? Nitrogênio. Então, o que acontece? Junto com o oxigênio, vai entrar o nitrogênio. E o nitrogênio, quando é queimado, na presença do oxigênio, vai produzir o que, pessoal? Óxidos de nitrogênio. Certo? Vai produzir óxidos de quê? De nitrogênio. E esses óxidos de nitrogênio podem causar o quê, pessoal? Chamado o quê? Chuva ácida. Basicamente é isso. O efeito estufa, eu coloquei uma figura aí, mas todo mundo já deve ter visto isso aí pelo menos umas 3.000 vezes, né? Assim, o efeito estufa se dá pelo fato da alta concentração de gases, né? Mas o principal deles qual é? O CO2. É evitar que boa parte do calor proveniente do Sol seja refletido no espaço, não é assim? Essa camada de gases aqui, pessoal, ela bloqueia, né? Então, a luz, o calor entra, né? E deveria ser o quê, pessoal? Refletido. Só que como tem alta concentração de gases de efeito estufa aqui, ela entra, quando vai ser refletida, ela bate, vamos dizer assim, entre aspas, bate na camada de gases e faz o quê, pessoal? Volta. Então esse calor fica aprisionado nessa região, o que causa o chamado aquecimento global. Certo? A gente pode aplicar isso a pequenas dimensões, né? Por exemplo, vocês lembram aquela história de quando você deixa um carro exposto ao sol, por exemplo, na praia, vai curtir na praia, na volta, quando você abre o carro, está um calor absurdo ali, né? Uma quantidade de calor absurda. Acontece por que aquilo ali? Basicamente você tem um carro, metal, fácil condutor de calor e eletricidade, ele vai absorver esse calor com muita facilidade. Já falamos sobre isso também, que a cor também interfere nisso, né? A cor interfere nisso por quê? Porque aí vamos entrar em cena na questão da absorvidade, na questão da refletividade do corpo. É isso? Quando o corpo tende a ser mais escuro,
na frente, por exemplo, na ausência de luz, ele já falou sobre isso. A tendência é mais calor. A tendência é absorver mais calor, obviamente. Tá? O vidro permite essa entrada de calor. Porque ele não ele permite a entrada de calor. O problema é, na hora dele sair, o vidro ele não permite, ele praticamente não permite a saída. Isso acontece por quê? O vidro é um material amorfo, já falou sobre isso aqui. E toda característica do corpo amorfo é qual? Facilidade de receber calor, não é isso? E dificuldade de fazer o quê? De transmitir esse calor de volta ao meu externo. Então eu vou ter uma acumulação de calor aqui dentro do carro. Para resolver, a gente fazer o quê? Abrir a porta, né? Baixar o vidro do carro. Tá? Então, vai é só luz. É isso. Mas aí também eu vou ter, não com relação ao sol, mas vou ter um aquecimento em relação ao funcionamento do carro, né? Produz energia para ficar descansado. Você disse que aquece. Quando cheguei na praia 11 horas, deixei o carro lá, fechei. Sim. Você voltou, o computador já está frio. Mas que eu voltar para casa está lá. Ele quer dizer que vai ficar sentado no bar, esperando o carro esfriar. Por que não queria vir? O carro está quente, deixa ele. O carro está quente. Vou esperar um pouquinho mais. Aí você vai dirigir. Não. Outra pessoa dirige. Tá, muito bem. Esse tudo de mim. Se fosse Marcos, seria o chinês que dirigia. Meu carro tem piloto automático. Ah, é? Tá bom. Vamos lá. Vamos começar agora sobre esse assunto aqui, que corresponde a uma alternativa de energia. Vamos falar sobre acúmulo de energia solar, que já é muito utilizado no mercado. Essa placa aqui é chamada de célula fotovoltaica. O que significa isso? Primeiro, essa tecnologia ela é um pouco antiga, ela foi desenvolvida basicamente em 1830, coisa desse tipo, por um cientista chamado Edmund Becquerel. Só que ele ficou parado no tempo com relação aos gastos para produzir essa placa, que ainda era uma tecnologia muito cara. Só em 1956 foi que essa placa começou a ser produzida. E como ela é produzida? Como é que a energia solar aqui é acumulada? É simples. Essa placa constitui, primeiramente, de materiais semicondutores. Aí você já sabe o que é, obviamente. É meio caminho, meio termo entre um isolante e um condutor. Geralmente o galho ou o silício é usado aqui. Tá? Aqui se formam duas camadas. E eu vou ter diferença de potencial entre essas camadas. Eu tenho uma das camadas, que é chamada de camada N. Essa camada N, ela tem excesso de elétrons, ou seja, ela é carregada negativamente. Ok? Ao mesmo tempo, eu tenho uma outra camada aqui chamada camada P. Essa camada P, ela é carregada positivamente, por quê? Porque eu tenho falta de elétrons. Então, quando isso acontece, eu boto essas duas camadas com energia solar atingida aqui, eu vou ter um fluxo de elétrons. Esse fluxo de elétrons, através de eletrodos colocados nessa placa, gera uma diferença de potencial. Com essa diferença de potencial, a gente pode gerar, obviamente, fluxo de elétrico quer dizer o quê? Corrente elétrica, né? Energia elétrica gerada. Nota. Nós temos uma aplicação disso aí. Nós temos já no dia a dia. Você já vê algumas casas, alguns telhados que tem, né? Placas como essa aqui, já viram? Já tem alguns kits, por exemplo, que são vendidos, chamados kits ecológicos, eu já vi isso, onde já se tem células fotovoltaicas para ligar a eletricidade da casa, a parte elétrica da casa, quer dizer, a placa fotovoltaica. Aqui nesse exemplo aqui, João da Brasa, nesse exemplo, eu tenho esse estacionamento lá em Cincinnati, nos Estados Unidos, onde toda a cobertura do estacionamento é composta por célula fotovoltaica. Ok? E toda essa energia aqui é utilizada para uma clínica, por exemplo. Você sabe que uma clínica não pode ter problemas com a eletricidade, né? Isso é sério. Então, eles usam já isso aqui. E pelo que eu vi na reportagem, o projeto deles é a curto prazo tentar, você não vai conseguir isso ainda, você tem tecnologia para isso, mas tentar só depender dessa energia para fazer a clínica dos nossos aparelhos. É o que eles pretendem fazer. Certo? Antes agora, né? É complicado você manter alguma coisa exclusivamente de energia solar. Por quê? Primeiro, é caro, né? Essas placas para cobrir esse estacionamento são absurdamente caras.
Então a energia ainda é muito cara, né, que ela vai só compensar o custo de aplicação em um grande intervalo de tempo, né? E também é o seguinte, pessoal, a energia solar não é para todo local, né? A energia solar ela é melhor aplicada em locais que têm grandes incidências de raio de raio solar, tem grande incidência de sol. E outra coisa que a gente acaba erroneamente falando, né? Que o calor que gera energia solar não é a luz que gera energia solar. A célula fotovoltaica não depende da quantidade de calor, e sim da intensidade de luz. Isso é importante saber ficar frisando. Bom, então, veja só. Outra coisa, a energia solar ela não vai estar disponível o dia inteiro, né? Assim, no período da noite não existe mais essa energia solar. E aí, pessoal, existem algumas saídas, né, para você se manter exclusivamente de energia solar. Várias saídas, certo? Uma delas tem o seguinte, pessoal. Isso aqui é o título de uma questão do Enem, né? É o título de uma questão, certo? O texto que uma questão traz. Diz o seguinte, e esse texto ele fala justamente disso, né? Dessas alternativas que você tem para ficar dependente somente de uma energia solar. O texto é o seguinte: o abastecimento de nossas necessidades energéticas futuras dependerá certamente do desenvolvimento de tecnologias para aproveitar a energia solar com maior eficiência. A energia solar é a maior fonte de energia mundial. No dia ensolarado, por exemplo, aproximadamente 1 kJ de energia solar atinge 1 metro quadrado da superfície terrestre por segundo. No entanto, o aproveitamento dessa energia é difícil porque ela é diluída. Diluída quer dizer o quê? Distribuída em uma área extremamente grande e oscila com horário e condições climáticas. O uso efetivo da energia solar depende de formas de estocar essa energia coletada para o uso posterior. Estocar energia é uma coisa extremamente complicada. Se você conseguisse estocar energia, basicamente o problema energético do mundo estaria resolvido. A hidrelétrica não estoca energia, ela produz a energia. No horário de pico ela não consegue produzir mais, aí dá o quê? Dá problema, né? Apagão e tudo mais. Não é assim não? Se a gente conseguisse estocar energia, era muito fácil. Durante o dia, o consumo de energia é menor, a hidrelétrica iria acumulando energia. No horário de pico, ela liberava esse acúmulo. Não é assim? Só que não existe essa forma de acumular energia. Existe, mas não de uma forma viável. Não é assim? Se acumular energia, você tem que usar o quê? Baterias e capacitores, que são coisas extremamente caras. Então é inviável fazer esse acúmulo de energia. Uma das saídas, pessoal, foi o seguinte, olha, vou colocar aqui duas, essa e mais outra. Uma das saídas foi o seguinte: atualmente, uma das formas de se utilizar a energia solar tem sido armazenada por meio de processos químicos endotérmicos. O que é um processo químico endotérmico? Um processo que absorve o quê? Calor. Né? Que mais tarde podem ser revertidos para liberar o calor. Reverter é o quê? Se você tem uma reação endotérmica que absorve o calor e você reverte, ela passa a ser uma reação o quê? Exotérmica, que consequentemente libera o quê? Esse calor. Certo? Então é o seguinte: a energia solar seria utilizada para produzir calor e o que é que acontece aqui, pessoal? O metano iria reagir com a água, iria absorver esse calor endotérmico, também assim, metano mais água, mais o quê? Mais calor. Capturou o calor aqui. Iria formar o quê? Monóxido de carbono e o que mais, pessoal? Hidrogênio. Pessoal, essa energia aqui, ela está parcialmente retida aqui. A gente transformou aí, por exemplo, energia luminosa em energia química. Não é assim? Certo? Isso aqui, pessoal, é uma imitação da fotossíntese. Não é assim? O que é que se faz na fotossíntese? É uma transformação. A energia solar, durante o processo de fotossíntese, uma parte dela, obviamente, ela fica presa na molécula, por exemplo, de quê? De glicose. Não é assim? Então, essa energia solar, ela fica presa na molécula de glicose na forma de energia o quê, pessoal? Na forma de energia química. Na forma de ligações. Não é assim? Na forma de ligações. E quando a glicose futuramente for queimada, ela vai liberar essa energia que estava presa nela. Deu para ter uma ideia? Então, olha. Pega-se o metano, liga-se a quem? A água. E aí, essa reação só ocorre se ela absorver energia na forma de quê, pessoal? De calor. Então, esse calor vai ficar preso. E aí, o que é que forma, pessoal? Monóxido de carbono e o que mais? Hidrogênio. Pronto, o calor está preso ali. E qual a utilidade disso aí? Quando a energia solar não estiver mais disponível durante a noite, o que é que vai acontecer? Pega o monóxido de carbono
e o hidrogênio formado, certo? E reage esse monóxido de carbono e esse hidrogênio com oxigênio. E quando ele reagir com oxigênio, ele vai formar CO2. Isso aqui, ao reagir com oxigênio, forma o quê, pessoal? Água. Pessoal, que tipo de reação é essa aí? É uma reação de combustão, formação, que tipo de reação é essa? A presença do oxigênio do lado dos reagentes aqui indica que essa reação é uma reação